Fala galera do canal Ellison Roger, a parábola dos talentos como nunca explicado antes. Para ver com capitalismo versus socialismo, vamos direto ao vídeo. O canal falou sobre espiritualidade, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, tudo para o seu crescimento, ensinando apenas o que eu vivo e aplico em minha vida, junto aos meus filhos, à minha família. O versículo 14. E também será como um homem que ao sair da viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5. O senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Bem, o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem será dado e que terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Uma baita injustiça isso aqui para um socialista, né? Afinal, os 2 primeiros foram elogiados pela sua atitude e o último, até o que tinha, foi tirado dele e dado a quem tem mais. Imagine o cenário que eu vou passar um vídeo do Lucas Scudler falando sobre isso de forma excelentíssima, onde surgiu a ideia de fazer esse vídeo para vocês entenderem o conceito que eu falei no começo do vídeo do capitalismo, na aplicação de dar direitos, possibilidades a pessoas comuns, que no final desse vídeo contarei um pouco da história do meu pai, para encerrá-lo. A valores de virtude, sem na verdade a principal delas, e as pessoas atreladas a valores egoístas, onde elas estão buscando vantagens pessoais para melhorar a vida delas. Só que o segredo para você melhorar a sua vida é você levantar todo dia para melhorar a vida dos outros. É você servir. Nisso. Sim. Porque se você não servir, você não serve para nada. E aí o que vai acontecer é que você vai ter uma vida de qualidade de uma pessoa que é inútil. Uma pessoa que é inútil não recebe recurso. Da criação, do universo, de Deus. Por quê? Porque você não está servindo. Se você não está servindo, por que eu vou te dar recurso? Você vai desperdiçar. Sim. O universo ele segue essa lei da economia também, a criação. Deus é extremamente racional do ponto de vista econômico. Ele vai colocar o recurso na mão daquele que vai frutificar o recurso. Isso significa que se você não se dispõe a frutificar uma semente que foi dada para você, você vai perder essa semente, que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos que quase ninguém entende, o servo que recebeu 1, o servo que recebeu 5, o servo que recebeu 10 talentos, e o mestre da messe saiu e depois voltou, o que tinha 10 talentos entregou 20, falou assim, ó, peguei os talentos, multipliquei. O que tinha 5 pegou e devolveu 10. E o que tinha 1 falou assim, ó, eu tive medo, eu enterrei o seu talento, eu estou devolvendo esse talento que o senhor me deu. E os 2 primeiros são altamente elogiados, e esse último é falando assim, você é um péssimo servo. Esse seu talento que você não frutificou vai ser dado para aquele que me deu 20. E aquele que tinha muito vai receber mais ainda. E aqueles que tinham pouco vai ser tirado esse pouco e vai ver choro e ranger de dentes. A galera surta. Né? Nossa, deve ser injusto, né? Mas injusto, é totalmente injusto. É totalmente justo, porque você não seguiu um princípio racional de economia de você foi dado certos talentos. O que você fez com eles? Enterrei. Talento não foi feito para ser enterrado. Foi feito para você frutificar ele, florescer e frutificar ele. Como os 2 primeiros servos fizeram e o último não fez, esse talento vai ser tirado dessa pessoa e vai ser dado para aquele que tem mais. E aí a maioria das pessoas não consegue entender por que o sistema econômico do capitalismo é extremamente justo. Porque quem gera riqueza ganha muito mais riqueza do que quem não gera riqueza. Sim. Quem não gera riqueza tem uma dificuldade imensa de estar num salário mínimo e ir para 2. E tem um cara lá que, tipo assim, o cara fez um negócio, ele saiu de R$1 milhão por mês e foi para 2. Aí você fala, cara, como é que isso é justo? Olha a discrepância da diferença social. É injustiça social. Não existe injustiça social porque toda geração de valor nasce de um sistema de virtudes.
Né? Aí você vai falar, então você vai falar que todo rico é virtuoso? Não é que todo rico é virtuoso, mas ele está gerando valor para o outro. De alguma forma ele está seguindo o princípio ali. Ah, mas ele é corrupto. Ele é corrupto, só que ele está gerando valor para o outro. Ele está diminuindo o sofrimento do outro. Então mesmo a pessoa... Você pode pegar o exemplo mais extremo, o narcotraficante. O narcotraficante tem dinheiro, tem patrimônio. Como? Porque ele está gerando valor para uma parcela da sociedade que é corrompida. Que são pessoas que são viciadas, escravas dos seus vícios e precisam de uma certa substância que é proibida, porque a sociedade civil sabe que aquilo destrói a vida humana, só que isso não é um valor que o narcotraficante tem. Então ele fala assim, cara, tem uma parcela da sociedade que quer comprar droga, eu vou vender. É tipo o extremo, que eu não concordo, do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é tipo assim, se tem consumidor eu vou vender. Na ideologia anarcocapitalista, você não pode ter lei que bane a liberdade do ser humano, mesmo que a decisão dele seja uma decisão de destruição total. Onde você tem que liberar, por exemplo, drogas pesadas. Mesmo a gente sabendo que é algo que danifica a vida humana. Né? Eu sou contra isso. Tem que ter um capitalismo consciente, com certeza. Sim. Mas a diferença social vai acontecer baseado na sua geração de valores, que tende a ser baseada nas virtudes que você desenvolveu na sua espiritualidade. Que é quão consciente você está. Porque você só vai conseguir entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade, se você tiver empatia pelo seu público. Sim. Se você não entender quem é seu público, como é que você vai entregar um produto ou um serviço de qualidade? É impossível. Exatamente. Você vai fazer o que você gosta e não o que o público quer. E na maioria das vezes você não vai ter alcance. Porque Que é o problema de quem não vende. Sim. Tem muita gente que... Como é que faz para ganhar 1 milhão de seguidores no Instagram? Como é que faz para ter um canal com 1 milhão? Eu quero a plaquinha dourada que o Elias tem no YouTube. Você fala assim, cara, você tem que fazer conteúdo de valor. Você tem que vender algo que gera mais valor para o seu cliente do que para você. Se você vender um produto que custa R$1.000 e seu cliente pagaria fácil 2.500, você vai vender igual o pão fresco de manhã. Exatamente. Por quê? Porque ele pagaria 2.500. Aí você fala assim, mas eu tô sendo burro então, porque eu tô vendendo um produto de 1.000 que ele pagaria 2.500. Não, porque esse saldo, isso é uma coisa que eu quase nunca vi ninguém explicar também. Esse saldo de 1.500 que ficou dinheiro na mesa, que muita gente fala, que o pessoal tenta extrair o máximo, né? Tipo, eu tô gerando valor de 2.500, então eu vou usar gatilho mental de escassez, Sim. gatilho de reciprocidade, gatilho de... todos os gatilhos mentais possíveis para fazer aquela pessoa pagar o máximo de preço possível e não deixar dinheiro na mesa. Isso, para mim, como um estrategista, um homem de negócio também, é mó cagada. Por quê? Porque esse déficit do preço que eu cobrei, por exemplo, R$1.000, e a pessoa pagaria 2.500, eu recebo como reputação. E aí o que acontece é que a pessoa compra o meu serviço, e a gente tem isso. Sim. Eu entrego mais de 1.000 horas de aula, por exemplo, na minha plataforma, e a pessoa paga R$35 por mês. E a pessoa entra lá e fala assim, cara, esse curso que eu pago R$35 por mês é melhor do que curso que eu já paguei R$5.000. Aí você fala, nossa, Luca, então você é muito burro. Não, porque esse déficit financeiro eu recebo como reputação. Essa pessoa evangeliza. Ele falou assim, eu já divulguei para 70 pessoas. Sim. Tipo, minhas tias, minhas primas, meus amigos, meu marido, os amigos do meu marido, todos te seguem. E a Lucas, ele foi excepcional na sua aplicação, que eu utilizarei como pregador da palavra, como evangelista, levar uma palavra de Mateus 25, eu sempre vou lembrar dessa aplicação, principalmente no ponto que me pegou muito, meritocracia, que o socialismo ele fala que não existe. Nós temos várias falhas no modelo capitalista, assim como em outros. Porém, é um modelo que te dá a oportunidade, mesmo uma pessoa simples, de crescer na vida. Por isso eu falei do exemplo do meu pai, que eu sempre utilizo. Afinal, uma pessoa que me criou, que eu tenho total contato no meu dia a dia, diferente de um coach, de um empreendedor de palco, muitas das vezes, que cria uma rede social e conta a história que quiser, a narrativa que quiser criar, para quem quiser acreditar e seguir e comprar os cursos dele, aquilo que ele vende de material. Mudamos aqui o cenário, porque eu acabei perdendo todo o vídeo por causa da questão do áudio aqui, que deu interferência. Rogério Bittencourt, sua mãe com problemas mentais, seu pai que ele perdeu com 17 anos na adolescência. Diante a tantas adversidades da vida, é óbvio que é um resumo do resumo, sendo uma família muito turbulenta, com todas as desculpas necessárias e possíveis que as pessoas usam para ser uma vítima da sociedade. É óbvio que uma história muito conturbada e cheia de turbulência geram traumas para a vida toda e tem a dificuldade até mesmo dele contar isso para nós filhos. Mas em uma das histórias ele fala sobre os policiais entrarem na casa dele, invadirem a casa dos seus pais
antes das 7 horas da manhã e batendo nos seus irmãos, dando bicuda. E quando chegava na cama deles, sempre um policial falava: esse é trabalhador, não mexa com ele. Mais uma vez, com todas as circunstâncias, sempre foi um homem trabalhador, recicláveis na rua, vendeu geladinhos, salgados, trabalhou para muita gente, inclusive sendo injustiçado, saindo com uma mão na frente e outra atrás, atrasando o salário. Mas nunca colocou alguém na justiça por isso. Não que seja errado você buscar os seus direitos. Foi criado por madrasta nessa época, na qual teve também contato com macumbaria, tráfico de drogas, prostituição. Pensem de pior por um homem passar. Não, nada contra a macumbaria, a magia branca, as pessoas que fazem isso, tá? Mas para nós que temos valores cristãos, vai na contramão da nossa fé. Volta dos seus 20 e poucos anos, ele se apaixona, amor de primeira vista, ele conta ele e minha mãe. Minha mãe tinha por 14 anos de idade quando engravidou de mim no namoro. Foi um relacionamento muito rápido. O primeiro e único namorado da minha mãe até hoje. Com 15 anos eu nasci. Então eu tenho uma idade quase de irmão para minha mãe. Inclusive meu irmão mais novo, que tem 11 anos de diferença, mais novo que eu. E olha o que eu quero chegar com isso. Primeiro eu cheguei na história com a minha mãe junto, porque ela faz muito parte dessa história. Minha mãe, ela foi abandonada pelo pai, inclusive é vivo, meu avô. É um pai vivo-morto, que não tem a presença, que não consegue, que não tem o privilégio de acompanhar o crescimento dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos que ele poderia estar acompanhando hoje. Então, se ele tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, talvez seja um alerta, uma oportunidade que a vida te dá, avô, de você dar valor no que você tem aqui. Chegou nesse ponto que eu queria unir os dois, porque a história do meu pai seria nada sem a história da minha mãe. Pais sem nada, na qual a própria família da minha mãe falou que minha avó estava ficando louca de deixar minha mãe se relacionar com pé rapado. Foi exatamente assim que foi dito. Na época, trabalhando para outras pessoas, então empregado ali, vendedor, ou seja, vendedor sempre foi menosprezado, por mais que hoje sabemos que grandes bilionários eram vendedores e são até hoje, como Flávio Augusto, Silvio Santos, Roberto Justus e outros. Os pais começaram a trabalhar com bebidas e alimentos. Meu pai na época era vendedor e ele próprio vendia, ele próprio fazia pedido, entregava, e os dois juntos começaram ali com uma moto, trabalhando nessa área de bebidas. Foram crescendo, montaram uma empresa e o decorrer da história, para quem conhece, sabe. Situações são raras, eu não estou falando que não é. Uma garota de 14 para 15 anos ter um filho, muitas das vezes é uma tragédia para a vida dela. Tenho muito orgulho de dizer que minha mãe é uma guerreira. Começou a fazer feira com a sua mãe a partir dos seus 10 anos de idade. Como eu falei, foi abandonada pelo pai com 4 anos. Para quem mulher está me assistindo aqui, sabe como é importante a figura do homem. Não que para o homem também não seja a figura do pai, mas para a mulher eu acho que pesa ainda mais. E ela venceu também esse obstáculo na vida. É sobre a questão financeira, que nós podemos, a partir do capitalismo, com a liberdade econômica, de pegar uma água a 79 centavos, R$1 que seja, no atacadista, e sair vendendo um semáforo. A de superação, a vontade de fazer algo, de crescer na vida, é o suficiente, muitas das vezes, para você crescer. Meu pai sempre teve a ajuda de algumas pessoas no começo, inclusive da minha avó, uma mãe para ele, minha avó por parte de mãe, no caso, uma grande guerreira também. Indiretamente, para resumir e finalizar esse vídeo, eles empregam mais de 50 famílias. De qualquer ganho financeiro, que eu posso falar de carro, casa e etc., o maior ganho da vida deles, que eu tenho muito orgulho em dizer que são os maiores heróis que eu tenho aqui na Terra, foi a família que eles constituíram. Hoje eles têm 2 netos, que são meus 2 filhos, mas graças dou a Deus pelos meus 2 filhos, por grande exemplo de ética, de caráter, de valores dentro da minha própria casa. Para você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever se você gosta de conteúdos como esse. Está acompanhando meu dia a dia nas mídias sociais aí, que eu publico todos os dias meus treinos, musculação, jiu-jitsu, wrestling, muay thai, boxe. A minha praia é cuidar da saúde, cuidar da minha espiritualidade, da minha família, construir valores e princípios e viver por Cristo, porque meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Até a próxima, pessoal. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Até breve!